Olá a todos, sejam então muito bem-vindos a mais um vídeo. Trago basicamente 5 sugestões de substituições para vocês fazerem na vossa alimentação para terem uma alimentação mais saudável. Claro que provavelmente muitas destas substituições que eu vou mencionar aqui vocês já conhecem ou já fizeram. No entanto, eu espero que este vídeo ajude pelo menos uma pessoa desse lado que esteja a tentar mudar a sua alimentação e não sabe por onde começar, não sabe que produtos substituir, que alimentos reduzir na sua alimentação. Eu não digo cortar por completo, porque eu não sou muito apologista de cortar por completo as coisas que gostamos. Antes, pelo contrário, devemos continuar a incluir na nossa alimentação, apenas não incluir todos os dias e diariamente, e por isso é que eu trago este vídeo para fazerem substituições mais conscientes e inserirem produtos mais limpos na vossa alimentação em substituição aos menos limpos, digamos, basicamente uma troca de produtos menos ricos a nível nutricional por produtos mais ricos a nível nutricional. Por isso eu espero mesmo que este vídeo seja útil, pelo menos para uma pessoa desse lado, e se de facto gostarem deste vídeo, deixem nos comentários para eu saber se vale a pena investir noutro, porque eu tenho uma lista maior, não é só 5 sugestões que eu tenho, eu fiz uma lista ainda relativamente grande de substituições, só que eu decidi basicamente dizer aqui 5, e se de facto quiserem outro, eu faço um segundo vídeo de substituições saudáveis para vocês fazerem na vossa alimentação. Durante o vídeo, eu deste lado vou colocar basicamente os produtos que são menos ricos a nível nutricional que vejo que é habitual ainda consumir, e deste lado as minhas sugestões de produtos mais ricos a nível nutricional para vocês usarem como substituição. Então, tostas integrais. Eu aqui não estou a dizer para vocês substituírem tostas integrais por outra coisa, mas sim por tostas de facto integrais e mais saudáveis. Porquê? Porque existem muitas tostas no mercado que dizem de facto tostas integrais, e se formos aos ingredientes de facto tem farinha de trigo integral ou farinha de centeio integral. No entanto, se formos a ver o resto da lista de ingredientes é assustador, porque não é o problema de ter farinha branca, mas sim o problema de ter gordura de palma, é que nem sequer é óleo de girassol ou azeite, é gordura mesmo de palma. Depois tem açúcares, e se não diz açúcar, diz outro tipo de açúcar que às vezes uma pessoa pensa que não é açúcar, mas é, que é o extrato de malte de cevada, se não me engano, já para não falar dos aditivos que tem para conservar e tudo mais. Por isso, existem mesmo muito melhores opções no mercado a nível nutricional e a nível de ingredientes, muito mais limpos, mesmo produtos para vocês consumirem diariamente sem qualquer problema. Então, eu tenho 2 sugestões, aliás 3 sugestões de produtos que eu já costumo consumir e vou deixar aqui, que são 2 tostas do Lidl, uma de embalagem verde e uma de embalagem vermelha. Ambas são muito idênticas, a diferença é que uma delas tem sementes de linhaça e a outra não tem. E depois também tenho a sugestão das do Mercadona, que são com sementes de linhaça também, basicamente são iguais às do Lidl de embalagem vermelha. Claro que estas são apenas as minhas sugestões do que eu costumo consumir, mas felizmente existem muitas outras opções no mercado, e para melhorar a situação, uma nutricionista fez um post mesmo dedicado a isto, em que tem uma lista enorme de tostas, de sugestões de tostas das melhores do mercado, basicamente, e fiquei mesmo muito feliz. Por isso eu vou deixar o link na minha descrição desse post, porque eu acho que tem uma informação incrível mesmo e tem imensas sugestões para vários tipos de tostas integrais. Por isso vejam o link na descrição dessa nutricionista, que tem um excelente trabalho. Já mencionei esta nutricionista antes e volto a mencionar porque tem mesmo conteúdo excelente. Outra substituição que vocês podem fazer é então nos iogurtes açucarados por iogurtes 0% de gordura e 0% açúcares adicionados. De preferência o sabor natural, lá está. Claro que não há problema nenhum em comprar os que não são naturais, no entanto eu tenho aqui uma sugestão e uma forma para pouparem dinheiro, porque lá está, um dos grandes problemas destes iogurtes 0% de gorduras e 0% açúcares adicionados com sabor, pessoalmente, é o seu valor monetário. Porque o que acontece é que muitas vezes o preço de 2 destes iogurtes é o mesmo preço que 6 destes iogurtes, e por isso é que as pessoas acabam muito por comprar estes produtos deste lado. Mas eu estou aqui para ajudar, eu vou dar aqui uma sugestão do que vocês podem fazer para poupar dinheiro. Claro que é algo que dá um bocado mais trabalho, mas enquanto vocês estiverem a fazer o vosso meal prep ou de manhã ou preparar o pequeno almoço, não custa nada colocar de facto o iogurte em doses e colocar o adoçante ou alguma coisa que vocês queiram para colocar açúcar. Basicamente a minha sugestão é mesmo essa. Comprarem um boião grande de queijo fresco batido, por exemplo, que é basicamente igual a grego, ou um boião grande de grego natural, completamente natural. Vejam os ingredientes mesmo, os ingredientes convém ser à base de queijo sem aditivos, ou de leite desnatado, se não me engano. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de lista de ingredientes deste tipo de iogurtes naturais. E o que vocês podem fazer basicamente é colocar, imaginemos 150 gramas desse iogurte num boiãozinho que vocês tenham, e colocar, por exemplo, umas gotinhas de Yummy Drops de sabor a morango, por exemplo, só um bocadinho, porque
Bastam 3 gotinhas para essa quantidade para dar sabor. Se vocês gostarem do sabor natural, melhor ainda, é menos aditivos que vocês têm. No entanto, se não gostarem do sabor, fica muito mais em conta de facto comprar o natural, dividir em doses e colocar umas gotinhas. As gotinhas, apesar de ser 5€, o baiãozinho deste tamanho, dura-vos imenso tempo, imensas gotas mesmo, por isso se forem a ver, no final compensa mesmo muito fazer desta forma. Depois, claro, existem as opções individuais que são um bocadinho mais elevadas, mas têm vários tipos de sabores, coisinhas para experimentar. Eu pessoalmente compro bastantes, não consumo muito regularmente, para aí 1 ou 2 vezes por semana, porque eu gosto de experimentar e há alguns específicos que eu gosto bastante de consumir de vez em quando, mas no meu caso não é de facto algo que eu costumo consumir diariamente. E acaba lá está, por não me ficar caro, porque consumo 2 por semana, às vezes tanto. Além de que vocês conseguem encontrar por vezes em desconto este tipo de iogurtes. No Lidl, o queijo fresco batido de sabor individual que tem não é assim muito caro, compensa mais do que alguns iogurtes mesmo de marca, sem ser branca, proteicos. E depois, claro, conseguem encontrar os da Danone ou Kvar da Nestlé a preços razoáveis em promoção. Por isso, nesses casos, vale a pena comprar alguns ainda para aproveitar as promoções. Então, outra substituição que esta já tenho mesmo que dar grande ênfase, porque ainda existem muitas pessoas a consumir batatas fritas como snack e não é de toda a melhor opção, obviamente, pelos seus ingredientes. E em substituição eu não vou dizer um produto que seja igual a batatas fritas, obviamente, mas é algo que satisfaz e sacia e vocês podem fazer de vários sabores, que é basicamente pipocas caseiras. Vocês podem fazer as vossas pipocas em casa, lá está, baixo em gordura, com muito pouca gordura, ou eu já vi fazerem com água. Eu pessoalmente prefiro colocar um bocadinho, nem que seja uma colherzinha pequenina de chá de azeite ou de óleo de coco, dependendo se vou fazer pipocas salgadas ou doces, mas vocês podem fazer as vossas pipocas, lá está, salgadas ou doces, da forma que vocês desejarem, e depois colocar num Tupperware e levar para o trabalho, em vez de consumirem aqueles sacos de batatas fritas que fazem muito mal mesmo, em termos de valor nutricional, não valem mesmo nada para comer diariamente. Obviamente, lá está, mais uma vez realço, vocês comam batatas fritas de vez em quando, não há mal nenhum, eu não, pá, batatas fritas de saco não sou grande fã, mas pronto, outras coisas como hambúrguer e tal, batatas fritas feitas em casa, mas pronto. O meu ponto aqui era mesmo para substituírem se é algo que costumam consumir bastantes vezes ainda durante a semana ou diariamente. Mas calma, eu não vou dar só sugestão de substituir por pipocas para fazer em casa. Se vocês de facto não querem fazer pipocas em casa, há outras opções de snacks que não são iguais a batatas fritas, obviamente, mas eu acho que estão bem lá perto e são mesmo muito, muito boas, que são as Crispies, por exemplo, da Prozis, que eles têm de vários sabores, sabor a queijo, sabor a pimentão doce, sabor piripiri, tem mesmo muitas, é uma questão de verem os ingredientes, claro, e a embalagem, diz vários sabores. Eu pessoalmente gosto muito de umas que são que nem lentilhas e grão de bico, que são umas de embalagem amarela, são mesmo muito boas, por exemplo, e eu acho uma excelente opção, para além de virem em saquinhos mais pequeninos, de facto faz a pessoa comer menos quantidade. Se tiver numa fase de perda de peso, por exemplo, a melhor opção é mesmo levar em sacos pequeninos, ou quando estiver a levar para o trabalho, a preparar para levar, se tiver um saco grande, colocar poucas no seu Tupperware para evitar comer a mais, porque um dos grandes males destes sacos de batatas fritas enormes é que uma pessoa tende a comer tudo enquanto está lá à beira. Por isso, quando estiverem a fazer a vossa preparação de refeições, snacks, whatever, se estiverem de facto a usar coisas grandes para levar para o trabalho, coloquem no vosso Tupperware a quantidade que querem de facto comer e não a que vão acabar por comer por guludice, que acontece muitas vezes. E estes snackzinhos que eu estou a mencionar são bastante bons e uma pessoa tem mesmo tendência a ir comendo mais. E o facto de verem individuais dá mesmo muito jeito. Claro que a longo prazo, para se comer mais vezes e diariamente, não é a melhor opção, mais uma vez por motivos monetários. Por isso é que eu mencionei as pipocas, fica muito mais em conta. Ou seja, vocês podem 3 vezes por semana comer as pipocas e 2 vezes por semana, por exemplo, eu estou a dizer isto durante a altura de trabalho, nem estou a contar os 7 dias da semana, mas pronto. E 2 vezes por semana levar estes snackzinhos que existem, as Crispies da Prozis, também existe da marca Urban Nature, que são mesmo muito boas, por exemplo, as os Peanut Puffs, Peanut Butter Puffs são mesmo muito bons, vou deixar aqui a fotografia, e também os Veggie Puffs, muito, muito, muito bons mesmo, e também têm pipocas de cacau e pipocas salgadas também, e são mesmo muito, muito boas. Eu vou deixando fotos aqui das coisinhas e links na descrição também dos produtos, também posso deixar, é isso, porque assim é mais fácil se vocês tiverem interesse em comprar. Outra substituição, que provavelmente já é bastante óbvia, mas pode haver ainda muitas pessoas perdidas por aí, em termos de manteigas de amendoim. Trocar as manteigas de amendoim com aditivos por manteigas de amendoim 100% amendoim. Obviamente que uma vez por outra não há mal nenhum em consumir uma manteiga de amendoim
com caramelo, ou aquelas, por exemplo, que existem na Prozis com nozes pecan e assim, que eu gosto mesmo muito, mas para ser uma coisa que se consome mais diariamente, evitar aquelas que, por exemplo, têm açúcar, óleo de palma. Eu não entendo a lógica de colocar, entendo porque é mais barato, mas colocar óleo de palma numa manteiga que já é rica em gordura, a própria manteiga de amendoim, o amendoim triturado causa gordura, para que é que estão a colocar óleo de palma? Depois mais açúcar, e o mesmo também se aplica a qualquer tipo de cremes de barrar de frutos secos, manteiga de amêndoa. Procurar uma que seja 100% amêndoa, 100% ou 99% amêndoa e depois outra coisa, por exemplo, canela. E por último, cereais açucarados, como choca-piques e tudo mais, por exemplo, flocos de milho sem açúcares. Provavelmente no início vão estranhar um bocado e eu não digo para cortarem a 100%, nunca digo lá está, 100% os vossos choca-piques. Antes, pelo contrário, uma vez por semana ou outra até vai saber melhor consumir aquilo do que consumir aquilo diariamente. Pelo menos eu falo por mim, eu não consumo diariamente hambúrgueres, por exemplo, ou chocolates tipo grandes, eu como um chocolatinho, tenho que admitir, mas bolos de chocolate tipo brigadeiro eu não como diariamente e quando como, de facto, sabe muito melhor do que se eu comesse aquilo diariamente. O mesmo se vai aplicar então neste tipo de coisinhas. Depois existem outras opções no mercado com menos açúcar, basicamente. Eu posso deixar a fotografia de algumas sugestões de cereais com menos açúcar por cada 100 gramas de cereal. No entanto, dar mesmo preferência aos cereais sem açúcar mesmo adicionado e sem produtos adicionados, porque para consumir diariamente, quanto mais limpo, melhor, para ter, lá está, uma alimentação mais saudável. Bem, eu só quero vir aqui dizer que estas mudanças não devem ser feitas de forma drástica ou de um dia para o outro, nem devem mudar tudo de uma só vez. Apesar de quererem muito uma alimentação saudável, não é viável e bom a longo prazo trocar tudo de uma só vez e trocar completamente a nossa alimentação para uma alimentação mais limpa, porque a longo prazo, provavelmente, uma pessoa vai se cansar. Por isso, o meu conselho é mesmo fazerem uma mudança gradual. Não é preciso consumir logo todos os dias aqueles produtos, mas sim começar a inserir 3 vezes por semana. Em vez de trocar estes ingredientes todos, trocar-se apenas só 2, por exemplo. Isto se forem consumidores de vários destes produtos que eu mencionei aqui, obviamente. Porque, a meu ver, uma mudança para resultar de facto a longo prazo tem que ser feita de forma gradual. As mudanças drásticas, por vezes, de facto, causam mesmo aquele choque. Em pouco tempo uma pessoa cansa-se do que está a fazer. E é também difícil criar o hábito dessas mudanças, lá está. Por isso, de forma gradual, coloquem a coisa de cada vez mesmo, porque de facto é a forma mais eficaz de resultar a longo prazo uma alimentação mais saudável. E então este foi o vídeo, espero mesmo que tenham gostado e tenha ajudado, lá está, mais uma vez, pelo menos uma pessoazinha, eu estou aqui a dizer 2, mas pronto, pelo menos alguém desse lado que esteja mesmo em dúvidas de como começar uma alimentação mais saudável. Basicamente isso, eu espero que tenha ajudado mesmo. Digam então nos comentários, por favor, se têm interesse noutro vídeo como este, porque eu tenho mais sugestões a dar e se tiverem interesse de facto, faça outro vídeo como este para vos ajudar ou ajudar alguém desse lado, porque lá está, sabe muito melhor fazer conteúdo sabendo que vocês de facto têm interesse nesse conteúdo, não é? Se gostaram então deste vídeo, deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e também não se esqueçam de me seguir no Instagram e eu vejo-vos então no próximo vídeo.